Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Este foi o testemunho de João. Quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto: aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, presentes aqui no Santuário Diocesano Coração Eucarístico de Jesus, o nosso primeiro santuário da nossa querida Diocese de Barra do Piraí, Volta Redonda. Caros ouvintes da nossa Rádio Sintonia do Vale, nossa Rádio Diocesana, meus irmãos, minhas irmãs, hoje o Evangelho especialmente nos conduz a uma reflexão muito pertinente. Eu não sou. Foi o que João respondeu. Dizer isso para defender a nossa imagem é muito pertinente. Eu não sou, porque é natural para o ser humano ter mecanismos do seu eu, do seu ego. Mas se João tivesse dito sou eu, não seria coisa ruim, porque se tratava do Messias. Não era pouca coisa dizer sou eu. Se João dissesse sou eu, teria ganhado muito reconhecimento. Afinal de contas, ele teria dito eu sou o Messias. Certamente teria muitos seguidores por dizer que seria o Messias. O que está por trás da reflexão de hoje? Nós bem sabemos que hoje, neste mundo em que vivemos, as pessoas tentam vender uma imagem que muitas vezes não são. E essas imagens podem atrair muitas pessoas. Não é à toa que se cuida mais do corpo do que da alma. A pessoa prefere ir para a academia do que ir para a missa. Quase morre se não for na academia um dia na semana, mas vai semana toda, nem reza direito. Então, hoje em dia se luta para manter a aparência, a casca. Muito cuidado com isso. Meus irmãos, João negou ser o Messias. João negou ser o profeta. Como é feio encontrar pessoas que se acham aquelas pessoas que se consideram mais do que as outras, mais importantes que os outros. E você sabe que no português o artigo definido o ou a é no singular. É justamente o grande mal do homem de hoje, da mulher de hoje, da pessoa no geral.
se achar único, se achar onipotente e muitas vezes brincar de ser Deus. Eu posso, pela inteligência, pelas capacidades humanas, o tal, o poderoso, o sabido. No Nordeste, para chamar uma pessoa de inteligente, na simplicidade os nordestinos falam, aquela pessoa é muito sabida. Não tem nada a ver com sabedoria. Sabido quer dizer inteligente, entendido. Na verdade dá medo quando me aproximo de alguém que sabe tudo, que é o primeiro a responder, que atropela os outros, que parece conhecer tudo. O Evangelho de hoje nos chama a uma reflexão. Nós somos nem a última, nem a primeira palavra. Somos a voz. Somos a voz. No âmbito religioso cristão, somos a voz de Cristo. E é triste quando muitas pessoas, vivendo como o eu, é desproporcional com o que se é de verdade. A gente vê uma mulher bonita que vai na academia, ou um homem bonito que vai na academia, mas por dentro é casca, é podre, não tem nada. Outro dia, um jovem que eu conheço desde 15 anos, me procurou para conversar e falava: padre, como eu estou decepcionado. Eu falei: por quê? E o diálogo continuava. Ele dizia: eu me impressionei com a imagem daquela garota, religiosa, rezava bastante, comungava, fechava os olhos, parece que estava no céu. Ia para a academia, tinha um corpo bonito, tudo isso me encantou. Mas quando a gente vai conviver, o egoísmo, pensar só em si, a falta de caridade nas palavras, ou seja, a aparência não tem nada a ver com o que está dentro. Muitas pessoas são portadoras de duas identidades, que é até um crime. Poderíamos dizer, nós estamos cometendo um crime, ter duas identidades. Na igreja é uma coisa, em casa é outra. Para a sociedade tem uma imagem, mas na verdade na convivência familiar é uma outra imagem. É bonito o corpo porque vai na academia, mas por dentro é podre, tem um fingimento dentro de si. O Senhor nos chama hoje a sermos coerentes com a nossa identidade. Sermos coerentes com aquilo que somos de fato. Certa vez, em um determinado momento na paróquia, nesta paróquia, em uma determinada reunião, eu falei a seguinte frase: eu prefiro que a pessoa diga: padre, não gosto de você, do que ficar me rodeando com abraço, com carinho, chamando de bonitinho e por trás meter a faca. É melhor ser verdadeiro. Eu particularmente lidou com a minha vida assim. Eu gosto, eu não gosto, acabou. Hipocrisia é o que Jesus sempre criticou no Evangelho. Nós não podemos ser hipócritas. Nós temos que dizer à pessoa: está errado, não gosto, você fez errado, do que ficar fingindo, do que ser uma mentira a sua vida toda. Eu não sei como é que tem gente que sustenta uma vida de mentira para sempre. Como é que sustenta uma vida mentirosa? Um fingimento. E o pior não é nada, é que mentira, como diz o nordestino, tem pernas curtas. E a mentira um dia ela se acaba. Por quê? Porque a verdade, ela chega. A verdade prospera. A verdade aparece. Então a mentira só tem vida enquanto a verdade não aparece. Como o rapaz, coitado: me decepcionei, padre. Achei que era uma coisa e era outra.
João não podia viver na mentira para agradar as pessoas, para ser popular. Isso acontece muito com político, né? Muito popular, quando a gente vai ver na ação, corrupto, tira da boca dos pobres. Eu acho que o pior da política hoje é tirar da boca dos pobres e colocar no seu banco, na sua própria vida, fora do país. É o que é mais escancarado na vida da política hoje, uma triste realidade. Se arvora no direito de cuidar do bem dos pobres e exploram os pobres. Vida falsa, vida fingida. Nós não podemos ser assim, sabe por quê? Porque nós conhecemos Jesus. Quem conhece Jesus não pode ter uma vida fingida. Tem obviamente que reconhecer o seu pecado diante do Senhor. Senhor, eu preciso de Ti porque eu sou fraco. Irmão, reza por mim porque eu tenho um defeito e eu preciso melhorar nesse defeito. Eu não sou melhor do que ninguém. Mas não viver uma falsidade a vida toda. O padre não está aqui mandando recado para ninguém. Porque às vezes o padre está pregando, as pessoas dizem, o padre está mandando recado. Eu estou mandando recado para mim mesmo hoje. Para eu não ser fingido. Para eu não ser hipócrita com o meu sacerdócio, com a igreja. Não ser fingido, ser verdadeiro. Então a gente precisa viver a verdade. João nunca deixou que o sucesso definisse quem ele era. Não, eu sou uma voz que clama. Ele era conhecido como batizador, porque ele batizava, e muitas pessoas iam atrás dele, mas ele nunca deixou que isso se identificasse com o que ele era interiormente. O que eu faço pode não falar do que eu sou. E a gente não pode, porque é popular no que faz, esconder o que é interiormente. Cuidado, a hipocrisia foi condenada por nosso Senhor, ainda hoje. Muitas vezes podemos nos identificar com aquilo que fazemos, sobretudo se tem sucesso. O poder tem raízes na areia. O sucesso também. Quem não lembra daquelas duplas sertanejas antigas, famosas? Hoje ninguém se escuta mais. Tudo tem um tempo de validade. E o que importa para Deus é o que a gente é. Eu sou apenas uma voz. Eu não sou Jesus. Ninguém pode correr atrás do padre como se ele fosse Jesus. No sentido literal da palavra. Ele age em persona Cristo, ele age na pessoa de Cristo, mas ele é um homem, e ele falha. Quando eu falei na reunião outro dia, eu não gosto e acabou, não gosto de gente falsa, eu não sou falso com você, e acabou, eu sou isso. Ai padre, mas o senhor podia não falar, não gosto de fingimento não. Pessoas fingidas não agradam a Deus, a gente tem que ser verdadeiro, e a verdade liberta. É bom recordarmos que no evangelho de hoje, João diz, eu não sou Jesus. Para ser bem aceito, bem amado, bem acolhido, eu não sou Jesus, eu sou uma voz. E aí é onde chegamos à conclusão do evangelho de hoje. A nossa voz, o que eu falo, o que eu prego, tem que ser algo que saia de dentro de mim. Eu não posso pregar para os outros. Eu devo viver a palavra. E a palavra ser anunciada nos meus gestos, na minha voz. A voz que clama. A voz que anuncia. Então, meus irmãos, é bom fazermos uma reflexão. Sobretudo quando as pessoas nos enchem de elogios, né? Será que eu sou mesmo isso? O que eu sou interiormente? Diz nordestino diz assim, né? Quer conhecer uma pessoa? Vá conviver com ela. Às vezes eu falo, nossa, fulano tão bonzinho, padre, vá conviver para o senhor ver. Geralmente mulher fala isso do marido, né? Então a gente dá um desconto, porque
O relacionamento, só os dois que conhecem, né? Mas, na prática, hoje, no Evangelho, eu devo me perguntar: eu vivo de aparência? Ou de fato eu quero ter uma vida de santidade? Eu me envolvo. Eu deixo Jesus transformar a minha vida. Eu choro meus pecados. São Paulo diz: deixo de fazer o bem que quero e faço o mal que não quero. Então, São Paulo chorava seus pecados porque ele queria ser uma coisa e o espinho na carne não deixava. Isso é uma verdade. E Jesus conhece a verdade da gente. O homem que quer ser fiel, mas não consegue. As leis de Deus, a igreja. Então, o que está dentro de nós é o que importa para Deus. Com uma tendência muito grande a melhorarmos a cada dia, a evoluirmos na espiritualidade. A coisa mais triste do mundo é a pessoa que é católica, cristã a vida toda, mas as pessoas não reconhecem. Certa vez uma criança disse: padre, uma criança: padre, a minha mãe vive na igreja. Eu fui confessar para a primeira comunhão. Eu nunca me esquecerei disso. A minha mãe vive na igreja. Minha mãe é catequista. Mas padre, reza para minha mãe ser melhor dentro de casa. Porque minha mãe é muito ruim. 9 anos de idade. E a gente sabe muito bem o que é uma educação e o que é uma pessoa de fato ser ruim. Criança reconhece. Criança sabe. Outro dia um bispo pregando um retiro para os padres falou assim: quer saber se o seu padre tem um coração bom de verdade? Veja se as crianças gostam dele. Todos os padres começaram a pensar: será que as crianças da minha paróquia gostam de mim? Me abraçam? É o termômetro para saber, não só padre, mas todo mundo. Uma criança não gostar de alguém, não querer se aproximar de alguém, a não ser que ela seja tímida. No Nordeste a gente chama envergonhada e tal. Mas geralmente, quem tem uma alma boa, as crianças se atraem ou são atraídas por elas. Então que nós possamos, meus irmãos, de verdade, não é ser fingido não. A gente tem pecado? Tem, mas pedir a Deus a graça de nos convertermos, de mudarmos aquilo que a gente finge. E sermos a gente, de verdade. Não usarmos uma imagem para ter popularidade. Aquela pessoa é popular, tem que ser vereador, porque é popular. Nem sempre popularidade quer dizer que é uma pessoa boa. A gente tem que saber, na verdade, no coração, se de verdade eu sou isso. Eu sou isso mesmo? Eu tenho o meu coração, a caridade, o amor fraterno, o respeito, o perdão. Eu sou assim? Ou eu sou assim para atrair meus clientes? Né, Marlene? Não. Eu sou assim para atrair pessoas. Não, eu sou assim porque eu sou assim. Não. Estou falando dela porque ela tem um salão de beleza e ela tem ela tem um aspecto de acolhedora muito grande. Mas ela é na sua essência, dentro da casa dela ela é assim. Então a gente precisa saber, eu sou no trabalho assim porque eu quero me manter no trabalho? Ou porque de fato eu sou assim? Eu tenho no coração a vontade de fazer o bem às pessoas. Isso acontece muito com políticos fingidos. São populares para atrair a população. Depois, usurpa do direito e rouba a população. Vamos refletir um pouquinho. Como é que eu sou? A gente tem coragem de dizer: eu não sou isso que você está dizendo. Eu sou uma porcaria. Eu sou um lixo. Eu queria muito ser isso que você está falando, mas eu não sou. João poderia ter dito: eu sou o Messias. Não, eu não sou o Messias. Eu não sou isso. Eu sou outra coisa. Que a gente não tenha uma vida aparente diante de Jesus, mas uma vida verdadeira. O que vai nos salvar é a verdade do nosso ser. Um dia vamos comparecer diante de um espelho e o Senhor vai nos ver por dentro e não como os outros que nos vê por fora. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.